Deus não te chamou para que você fique parado. Ele não te chamou para você estar estacionado, estagnado. Eu quero me dirigir agora a pessoas pela qual eu não sei o motivo que fez você parar, que fez você estacionar. E hoje você tem vivido uma vida estagnada, espiritualmente falando, ministerialmente falando. É com você que o Espírito Santo quer falar neste momento. E até mesmo você, pela qual eu não sei o motivo, e tem andado desanimado, tem andado fraco, tem andado em seus questionamentos. É com você que o Espírito Santo quer falar através da sua palavra. No livro de primeira epístola de Pedro, e o capítulo de número 4, mais precisamente, o versículo de número 10, diz o seguinte: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Eu quero repetir. Primeira Epístola de Pedro 4:10. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Eu tenho a mais absoluta certeza, no meu coração, que eu falo com pessoas neste momento, pelos quais um dia recebeu da parte de Deus dons espirituais. O dom da profecia, o dom da palavra, o dom do louvor, da oração, da pregação, da evangelização. E hoje, lamentavelmente falando, muitos estão estacionados. Esfriaram, entristeceram, desanimaram, e hoje já não há mais aquele ânimo, aquela motivação de novamente colocar a mão no arado e avançar, como diz o apóstolo Paulo. Preste atenção no que eu quero dizer para você neste momento. Primeiro, quando nós recebemos um dom da parte de Deus, nós entendemos nesse pequeno versículo que este dom não é para servir a mim próprio. Este dom que eu recebi da parte de Deus é para servir aos outros. Isso significa servir ao meu próximo. Segundo, a palavra de Deus vai dizer que cada um recebeu. Nós recebemos da parte de Deus dons que não são nossos, são de Deus. Não para servir a nós mesmos, mas para servirmos ao nosso próximo. Servir aos outros significa servir ao nosso próximo. Terceiro, ele vai dizer: e façam isso como bons administradores.
a graça multiforme, ou a multiforme, a graça de Deus. Você se lembra da parábola dos talentos? Quando o Senhor entrega talentos àqueles servos? Lembra-se disso? Quando 2 daqueles 3, eles administram bem os dons, os talentos pelos quais recebeu do seu Senhor, e quando o seu Senhor retornou de viagem, 2 daqueles 3 administraram bem, multiplicaram e devolveram os seus talentos multiplicados. Mas o que recebera um, ele não quis administrar bem aquele um que recebeu. Ele guardou, enterrou com medo, e quando o Senhor voltou para que o acerto de conta fosse prestado, ele vai dizer: fiquei com medo e decidi enterrar, guardar e devolver ao Senhor assim que o Senhor voltasse. A palavra do Senhor vai dizer que os 2 dos 3 receberam os talentos e administraram bem, multiplicaram. A palavra de Deus vai dizer: esses 2 entram no gozo do Senhor, porque foram fiel no pouco e sobre o muito eles serão colocados. E o que receberá um, a palavra do Senhor vai chamá-lo de negligente, servo infiel, negligente. Este não pôde entrar no gozo do seu Senhor. Vejam, meus amados, a tão grande responsabilidade de quem é chamado por Deus, de quem recebe da parte de Deus dons, talentos. Primeiro, eu não uso para benefício próprio, mas os dons, os talentos que o Senhor coloca em mim, coloca em você, coloca em nós, é para servirmos aos outros, servirmos ao nosso próximo. Segundo, quando o Senhor, ele chama, coloca os seus talentos, seus dons na vida de um homem, de uma mulher de Deus, ele vai dizer que nós devemos ser bons administradores para servir ao nosso próximo. Agora eu pergunto, como é que você tem administrado os dons que há em ti? Parado? Estagnado? Triste? Abatido? Desanimado? Sem nenhum tipo de motivação? Pois o Senhor, ele está dizendo para você neste momento, assim como ele disse a Josué, capítulo 1 e o versículo de número 9, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu, o Senhor, sou contigo. Deus, ele quer continuar usando você. Ele quer continuar usando a sua vida, a fim de que você seja instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas venham ter a oportunidade de conhecer a multiforme, a graça de Deus. Levante a sua cabeça. Erga a sua cabeça. Anima-te no Senhor. Deixe que o Espírito Santo ele venha te fortalecer de uma maneira sobrenatural, porque ele quer usar você. Ainda que você esteja abatido, esteja triste, desanimado, você pode crer agora. Nós iremos fazer uma pequena oração e você vai receber ânimo, forças do Espírito Santo
na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você pode fazer isso comigo agora? Se você pode, levante as tuas duas mãos assim. Isso. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro neste momento, meu Deus, por esta, que pela qual eu não sei qual é o motivo, o porquê esta pessoa estacionou na fé, estacionou ministerialmente falando, estacionou a sua vida de oração, de comunhão, de evangelismo. Meu Deus, quem sabe pessoas que estão agora paradas, estagnadas, estacionadas em todos os aspectos sentidos, mas eu creio que neste momento o Senhor a fortalece, meu Deus, a fim de que esta pessoa venha se reerguer, assim como aquele filho pródigo. Ele caiu em si, se levantou, voltou para a casa do Pai, meu Deus, e teve a sua vida restabelecida. Eu declaro, Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, vidas que estavam paradas, meu Deus, comece a entrar em movimento a partir de hoje. Pessoas, meu Pai, que estavam paradas, começam a se levantar, a se reerguer e a exercer novamente, meu Deus, o seu chamado para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Glória a Deus. Toma posse, meu amado. Seja abençoado pelo poder de Deus em nome de Jesus. Você se lembra daquela passagem lá no livro de Lucas, capítulo 1, quando Zacarias, já idoso, bem como a sua esposa Isabel, idosa, ele não tinha filhos, mas ele estava exercendo a sua função. Era idoso, a sua esposa idosa, mas ele estava exercendo a sua função. Ele poderia estar parado, ele poderia estar estagnado, ele poderia estar estacionado, não aceitar queimar o incenso daquele dia, mas não foi isso que ele fez. Ele foi exercer o que o Senhor confiou a ele, de queimar o incenso. E naquele dia, o Senhor lhe apareceu através de um anjo e lhe fez promessa, dizendo que a sua esposa Isabel ficaria grávida e que ela teria um filho, cujo o nome seria João Batista. O João. Compreende? A priori, o Zacarias, movido pela idade que ele tinha, e a sua esposa, ele duvidou, dizendo, mas eu já sou um homem velho, tanto quanto a minha esposa. E o anjo teve de dar um corretivo a ele, dizendo que ele ficaria mudo até que a criança nascesse, para que ele nunca mais viesse a duvidar da palavra e do poder de Deus. Pois foi no exercício da função que Deus operou um milagre na vida de Zacarias, bem como na vida da sua esposa. Pois é no exercício da sua função, é no exercício, sendo um bom administrador, no exercício da função, não é parado, não é estagnado, não é estacionado, mas é no exercício que Deus, ele opera milagres. Eu creio que através deste pequeno devocional, você vai se reerguer, se fortalecer no Senhor e ser novamente uma pessoa poderosamente usada pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos. Se porventura você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se hoje mesmo, AP Anderson Camargo, bem como ative o sininho aqui para você receber as novidades de quando um devocional for colocado aqui no nosso canal no YouTube, tá bem? E também nós temos o nosso Instagram e a página Figura Pública Facebook, que leva o mesmo endereço, AP Anderson Camargo. Muito obrigado, um grande abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.